Glória a Deus. Vou trazer uma mensagem que está lá em Marcos 6. Marcos 6, 45 a 52. Uma palavra curta, mas que Deus falou muito profundo, sim, o meu coração nessa palavra. E eu quero compartilhar. Diz assim lá em Marcos 6, a partir do verso 45, né, que Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguiram adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles em plena madrugada. Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite. Ministra o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, da forma que tu queres, meu Pai, e que nós possamos crer cada vez mais na tua palavra, que é viva e eficaz, que é a tua palavra, Pai, que traz sempre paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Jesus caminhava sobre as águas e ele estava junto, né? Quando fala que Jesus caminhava sobre as águas, antes ele estava junto com os discípulos e ele insiste com os discípulos para que entrem no barco e sigam o caminho. Talvez os discípulos naquele momento falou, mas como assim? O senhor está mandando a gente entrar no barco, o senhor não vai junto, né? Já viu aquele negócio que todo mundo coloca no... Fala, ó, vai indo que depois eu vou, né? E normalmente o líder é o primeiro que tem que estar no barco. Mas o líder, pois todo mundo pediu para todos eles entrarem no barco. Falou, ó, vai indo que depois eu vou. Eles obedeceram e foram, mas mesmo assim deve ter falado, poxa, mas por que Jesus não foi? E Jesus vai orar. Tudo que Jesus ia fazer antes, qualquer situação, Jesus primeiro ia falar com o Pai. E aqui fala que ele subiu ao monte e foi orar. E quando de repente ele estava em terra ainda, ele avista no meio do mar os discípulos indo. Mas eles já estavam remando com dificuldade. Por quê? Porque o mar estava, né, começou a se alvoroçar, começou a ficar aquele vento no meio do mar. Não sei quem já andou de barco no meio do mar, como eu já andei, e o vento é forte, né? Eu lembro uma vez eu estava no Rio de Janeiro e nós fomos para a ilha de Paquetá, saindo, passa do lado de Niterói e vai
e vai para a ilha de Paquetá. 1 hora de barco. Quando sai, é bem tranquilo. Mas depois que passa a ponte, já vai indo mais para o meio do mar, o vento começa a ficar mais forte. E começa até a fazer, né? E o calor que é no Rio de Janeiro, lá é muito quente, é aquele vento quente, mas de repente parece que chega uma hora e começa a esfriar. E tanto vento que é aberto, né? E quem está no barco quer conhecer, quer ficar na beira do barco, né? Você não quer ficar ali muito, né? E o pessoal vai, né? Para passear, mas começa a ter uma hora que começa a fazer muito vento, né? Então, aqui fala que eles estavam no meio do mar e começou aquele vento, mas Jesus já viu que eles estavam remando com dificuldade. Por quê? Porque ali se levantou uma tempestade, né, uma tempestade de uma forma que o barco já estava balançando. E eles começaram a remar e Jesus começa a andar sobre o mar. Poxa, se você está no mar, se você está em um lugar que você sabe que é um lugar que afunda, você está no barco, você está com medo de cair, porque se você cair você vai afundar. E você vê alguém, andando sobre o mar. Você fala, não, isso aí é coisa do outro mundo. Né? Quem não acredita mais em coisa do outro mundo, antigamente acreditava em algumas coisas que existiam, mas depois foi ver que o que existe é o medo na nossa cabeça de ver coisas, e Satanás aproveita essa situação de você ver coisas e coloca por medo, e você começa a ver coisas que, né, você fala, é um fantasma, isso é coisa de outro mundo. Você fala, isso não é de Deus, não. Mas ali era o próprio Jesus, que quando eles começam a gritar de medo. Jesus fala, sou eu? Fique em paz, sou eu estou aqui, né? Sou eu, né? A gente não brinca um com o outro, muitas vezes, fulano, fica tranquilo, é eu que estou aqui. Né? Às vezes a gente brinca assim, no trabalho, fica tranquilo, é eu que estou no comando. Lógico que nós não somos nada, se não for a presença do Senhor. Mas talvez Jesus falou, amigos, sou eu, fiquem em paz, eu estou aqui. E ele vai, anda sobre o mar, chega até o barco e sobe com eles. E Jesus fala para eles assim, depois que ele sobe no barco, ele fala, olha, tende coragem, não tenhas medo, eu estou aqui. Tente coragem, seja corajoso, eu estou aqui. Mas eles, mesmo assim, eles também não tinham nem entendido quando antes Jesus tinha feito o milagre dos pães. Porque o coração deles ainda estava endurecido, mesmo vendo os milagres. E aqui que eu quero entrar com vocês, aqui, falar com vocês, você que está aqui, você que está nos ouvindo, para entender um tema que eu trouxe sobre milagres e incredulidade. Jesus fazia milagres, continuava fazendo milagres, mas aqui os discípulos ainda estavam incrédulos. Eles não estavam acreditando ainda, o coração, né, ainda estava duro. Quando as pessoas são incrédulas, o coração está duro, ela não consegue ver, não consegue enxergar a presença de Deus. Aqui, como Tomé era um dos discípulos que andava junto, mesmo ele vendo vários milagres que Jesus já tinha operado, curado enfermos, coxos, cegos, ele ainda duvidava. Não, é esse, não, isso aí não é não, esse aí eu duvido que vai acontecer. E é como nós, muitas vezes, já viu que Deus já fez tantos milagres na nossa vida, mas ainda tem coisas que a gente fala, não, essa daí eu tenho que ver. Isso daí eu acho que não vai dar.
A gente ora aí, começa a pedir oração para todo mundo, mas mesmo assim, vocês oram aí porque o negócio aqui não vai dar. Não vai acontecer. Vocês oram, mas olha, o médico já disse que não vai dar. Porque o fulano já disse que não vai dar. Porque o ciclano já disse que não vai dar. Porque a empresa lá já falou, o chefe lá já falou que vai rodar todo mundo, vai mandar todo mundo embora. Mas nós, porque nós ainda estamos com o coração muitas vezes endurecido. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. Nós estamos vendo, mesmo no meio da tempestade, de todo mundo sendo mandado embora muitas vezes, ou alguém enfermo, nós estamos vendo Jesus vindo ao nosso encontro. Mas nós não estamos vendo, nós não estamos acreditando que é Ele que vai vir. Nós precisamos que Ele chegue perto, que Ele fale de uma maneira e mostre. Como aquele mostrou para eles estavam andando sobre o mar. Aquela tempestade, nós vamos morrer, esse barco vai virar. E Jesus andando sobre o mar, mas além de tudo isso está acontecendo, essa tempestade, o fantasma está vindo agora que nós vamos morrer mesmo, agora vai virar tudo. E ele está vendo, ele está lá vendo. E de repente Jesus chega, fala, eles gritando, falam, não, tenhas medo, tenha coragem, eu estou aqui. Os milagres de Jesus. Nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos crer mais que Jesus existe e que Jesus pode fazer o milagre acontecer. Nós precisamos deixar de ser Tomé. Nós precisamos crer que Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer o impossível acontecer. Ele é o Deus do impossível. Coisas que Ele pode fazer. Eu sou um milagre vivo na mão do Senhor. Não era para mim estar aqui. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com a minha mãe, você vai falar como que eu fiquei quando eu nasci. Internado. Doente. Que não era para mim viver. Mas o Senhor abençoou. O Senhor pôs as mãos porque o Senhor tinha um plano. E eu vim conhecer o Senhor Jesus com 18 para 19 anos. E entreguei minha vida. Hoje estou aqui. Mas poderia não estar. As lutas que eu enfrentei nesse tempo, de estar no meio de pessoas que não só vivia no mundo, fazia coisas erradas. O mundo perdido. Mas hoje estou aqui, porque Deus tinha um plano, porque os milagres do Senhor veio sobre a minha vida. E quantos milagres eu vim depois que eu entreguei minha vida para Jesus, quantos milagres eu vi o Senhor Jesus fazer. E coisas que às vezes falam, não, essa também. Quantas vezes? Fiquei incrédulo muitas vezes. Não, isso não vai dar não, mas deu. Esse não vai, não, mas deu. Às vezes acontece algumas coisas que a gente para assim, às vezes eu e minha esposa, e a gente começa a rir. A gente ri, a gente chora. A gente vê os milagres, fala só, pode ser Jesus. Não tem outro Deus a não ser o Senhor Jesus, que pode fazer todas as coisas. As coisas que acontecem, coisas simples, até lugares onde Deus nos leva. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Só o Senhor pode fazer. Nós precisamos deixar de ser incrédulos. Nós precisamos abrir mais o nosso coração. Nós temos, né, como diz o ditado aí, a faca e o queijo na mão. A gente só não corta. Às vezes a gente corta errado. A gente não sabe às vezes o que fazer. E nós temos a palavra do Senhor na nossa vida. Nós temos a palavra viva. Fala que
E na Bíblia tem até receita de bolo, né? Porque ela tem tudo. Tudo que nós precisamos está na palavra. A gente só não usa muitas vezes. Nós precisamos pedir o discernimento do Senhor. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. É a tua palavra, então me ajuda a entender ela. Ajuda eu viver a tua palavra. Ajuda eu viver esses milagres do Senhor. O Senhor faz milagres toda hora, em todo tempo. Ah, não, Senhor, eu estou esperando um milagre do Senhor. Gente, o Senhor está fazendo milagre o tempo todo. Basta a gente crer. Se a gente levantar e crer que Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer. A gente tem que levantar todo dia e agradecer. Porque a hora que a gente acorda e enxerga a luz do dia já é um milagre. A hora que a gente acorda e dá a primeira respirada ali, ó, já é um milagre. Fala, estou vivo. Quantas coisas nós passamos já? Quantas coisas nós já vimos? Quantas coisas, né, tia Carmen? A senhora já viu na nossa vida acontecer? Quantos milagres a senhora já viu? A senhora que foi enfermeira, né? Dentro do hospital, a senhora já viu milagres acontecer. A senhora já viu o Senhor pôr na mão sobre vidas. Vidas e vidas, né? A mão do Senhor, milagres do Senhor. Está dentro do hospital e vê todo dia. Aquele que crê, o Senhor faz milagres. Agora tem gente que não crê, está com o coração endurecido e não quer amolecer o coração. Fala que aqui eles ainda estavam com o coração, os discípulos que andavam junto, hein, gente? Caminhavam junto com o Senhor. Tem muita gente caminhando com o Senhor que ainda duvida. Vem, ergue a mão, eu preciso de oração, mas vamos orar. Ah, estou passando por isso, estou passando por aquilo, aí você fala, vamos orar, pessoal. Ah, vamos orar. Ora, mas não crê. Eu costumo dizer sempre, querido, eu vou orar, eu creio na oração que eu faço, mas você tem que crer na sua oração também. Você tem que crer na oração que eu estou fazendo. Eu não posso viver sempre na oração do outro, eu tenho que viver na minha oração. Eu tenho que orar e tenho que crer que o Senhor vai fazer. Não adianta eu falar assim, não, vamos orar e se eu não crer, para que eu vou orar se eu não creio? Não vou nem abrir a boca. Ah, está com problema? Legal. Né? Agora não, vamos orar. Todas as vezes que alguém me pede, me fala que está com problema, vai ouvir da minha boca, vamos orar. Por que vamos? Eu não vou orar, só eu vou orar. É vamos orar. É a nossa boca que tem que abrir, é a nossa, não é só a minha. Que um milagre vai acontecer. Mas na hora que eu orar, abre a boca e ora junto. Ora, entrega. Deixa o Senhor fazer. O Senhor fala que um centurião chega diante dele, diante de Jesus, e desesperado fala, o meu servo fiel está morrendo. Senhor, vá até lá. Cura o meu servo. O Senhor não é Deus? Vai lá e cura. E Jesus fala para aquele centurião, pode ir embora. Pode ir para casa. Seu servo está curado. Ele apenas creu, foi embora. E não é assim, eu fui embora, eu saí daqui e vou ali que, no centro onde a gente mora. Ou, né? Através daqui a rua ali. Fala que ele andou. Né? Era um dia ou dois, não sei, para chegar. Alguns dias para chegar onde ele ia. Não era perto, era outro lugar. E quando ele chega, o servo estava curado. Porque o Senhor Jesus não precisou ir, mas o Espírito dele foi. Porque ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
o milagre do Senhor, basta você abrir a boca e orar daqui. Por que hoje eu oro pelo telefone? As pessoas falam, mas esse negócio de orar pelo telefone, se eu não estou presente, Deus está. Mas eu posso, a voz está chegando. Eu pego o telefone e oro com quem for, aonde for. Não, peraí, eu quero orar. Recebe a oração onde você estiver. Recebe a mensagem de oração. Nós temos que crer que Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Eu não sei você, como que você tem passado, as suas lutas que você tem passado, e todos nós passamos luta, porque o Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não falou assim, gente, fique em paz que não vai ter problema nenhum, não. Eu estou aqui, mas vocês não vão ter problema não vai ter luta nenhuma. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, pode ficar deitado, dormir, pode ficar de boa. Que não vai ter problema. Não, vai ter problema. Vai ter luta. Mas não há vitória sem uma luta. A luta é para a gente chegar mais perto de Deus. Para a gente buscar mais a Deus. Para a gente lutar. A nossa arma, nossa espada está aqui. Nós guerreamos todos os dias. Nós enfrentamos os leões todos os dias. A luta vai vir todo dia. Cada dia é uma luta. Nós saímos de casa, nós temos que orar, porque nós não sabemos qual é a luta que vai ser. Mas aquele que está conosco, o nosso general, que é Cristo, está à frente de tudo, da batalha. Ele vai à frente, você não precisa temer, porque Ele está presente, em nome de Jesus. Não sei quais são suas lutas, mas entrega. Busca o Senhor. Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite para você. Sobre os milagres do Senhor que acontecem. E sobre a incredulidade que você precisa deixar, muitas vezes. Pastor, mas eu creio até um certo momento. Não é até um certo momento, a gente tem que crer por completo. O Senhor Jesus, Ele é por completo, Ele é 100%, Ele não é 10%. Ele não é só 50%. Nós entregamos para o Senhor 50% do nosso coração. Nós precisamos entregar 100% porque Ele faz 100% por nós. Ele é 100% na nossa vida, em todo o tempo. Então nós temos que ser 100% com o Senhor. Tem a nossa tia, eu hoje considero minha tia, a tia da minha esposa, uma senhora de 91 anos, uma missionária, que viaja de avião, vai fazer missões lá no sertão. Ela fala, se nós estamos com o Senhor, Ele está conosco. Né? Ela fala, se nós estamos com Ele, Ele está com nós. É assim que ela fala. A irmã Tita, benção do Senhor. Uma mulher de oração. Que dá vontade de ficar a noite inteira conversando com ela sobre Deus. Nós fomos para uma vigília, um dia começou 11 horas da noite, acabou 6 horas da manhã. E em momento algum eu vi ela cochilar. O tempo todo lá firme, fazendo a vigília, orando e buscando e dando palavra. O tempo todo, 91 anos. Tinha a idade da minha avó, que estava firme também. Hoje, creio que já está nos braços do Senhor. Mas Deus faz acontecer. A gente tem que ficar firme com Ele, porque Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, que o Senhor fala conosco em todo o tempo. Senhor, tira toda incredulidade do nosso coração, ó Pai. E nós possamos ter mais fé a cada dia. Crer mais, Deus, na Tua palavra, que o Senhor faz milagres, que o Senhor faz acontecer. O Senhor faz o impossível acontecer, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus na nossa vida. Obrigado por existir na nossa vida. Obrigado porque nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.